se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. A guerra política de 2022, a guerra eleitoral já começou. E a extrema-direita vai ter apoio de parte dos neoliberais e vai ter apoio, pelo que eu tô vendo, de parte da esquerda. Parte da esquerda defendendo o voto nulo só favorece ao Jair Bolsonaro. Então é muito importante você se inscrever, quem é de esquerda de verdade, quem tá aqui pelo Brasil e não por, olha, eu não gosto do vice do Lula, então vamos votar nulo. Deixar aí, se tiver mais 4 anos do Bolsonaro, tudo bem, pelo menos tiramos o vice do Lula. Não, aqui a gente vai pra cima dos fascistas e aqui a gente sabe qual é a solução pro Brasil. Se você também sabe, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar da entrevista do Campos Neto e depois comentar essa parte aí sobre a esquerda que começou a se desesperar com Lula presidente. O Campos Neto, ele deu uma entrevista para Miriam Leitão e aí ele explicou uma coisa. Há alguns ativos no mercado financeiro que são ativos de baixo risco e que são ativos que, não importa qual é o governo que está no país, esses ativos sempre têm um preço mais ou menos igual. Então o que acontece? Em alguns momentos, quando há instabilidade, os investidores, quando não querem simplesmente desinvestir de um país, eu expliquei aqui muito nos últimos dias sobre desinvestimento que está acontecendo no governo Bolsonaro, esses investidores simplesmente fazem o seguinte, eles começam a investir nesses ativos, porque eles não caem, não importa o tamanho da estabilidade, eles não vão cair de preço. Eles são ativos mais seguros. Segundo o Campos Neto, presidente do Banco Central, não sei o Thiago falando e o que ele fala é verdade. Quando há algum risco de alguma coisa, vai passar de um governo para o outro, os investidores ficam com medo. O investidor é a pessoa mais medrosa do mundo. O investidor é assim, é efeito manada. Inclusive lá no mercado financeiro, eu já fiz vários cursos de mercado financeiro, entendo tudo sobre isso. Eles chamam lá os tubarões e as sardinhas. Sardinhas são os investidores pequenininhos e tubarões são os investidores grandes. Só que tem uma semelhança entre os grandes e os pequenos, que é o seguinte: eles atuam por medo, é tudo emoção no mercado financeiro. Você acha que esse pessoal, só porque eles são bilionários, eles são extremamente inteligentes, pode até ser, mas que eles são assim frios e calculistas? Não. Eles veem o negócio ali, caramba, vende, compra. É assim. Quem já assistiu o filme sobre Wall Street sabe muito bem do que eu tô falando. Tá, aí o que acontece? Quando tá passando de um governo para o outro, eu vou te dar um exemplo. Em 2018, ia passar de um governo Temer, que era um governo 100% neoliberal, e não se sabia se seria o Haddad ou o Bolsonaro. O Bolsonaro prometia que ia ser neoliberal, mas o Bolsonaro é um golpista, neonazista, tudo de ruim, do pior. Já o Haddad era o inimigo número 1 do mercado financeiro. O que acontece? Esses ativos começaram a subir de preço. Por quê? Porque estão comprando muito desses ativos, porque estão com medo. Estão falando, não sabemos o que vai acontecer. Depois da eleição, sabendo que tinha ganho alguém com propostas neoliberais, os ativos baixaram de preço novamente porque os investidores voltaram a investir no que eles investiam antes. Ok, o que está acontecendo agora, segundo o Campos Neto? Esses ativos não estão com os preços altíssimos, eles estão com um preço normal. Por quê? Porque o líder nas pesquisas é o Lula. E o Lula ele já acenou que ele vai ter um governo, que é um governo que vai ser um governo de união nacional. Vamos fazer a economia girar, vamos fazer o Brasil crescer. E não um governo de, vamos ser aqui de extrema esquerda, vamos perseguir todo mundo que colocou o Lula na cadeia, vamos para cima de todo mundo. Não. Vai ser um governo, uma grande, como muita gente queria, uma grande frente ampla contra o bolsonarismo. Então os investidores já começaram a se convencer que, olha, o Lula vai ter um governo que vai fazer a economia crescer, ele não vai fazer o Brasil ter déficit fiscal, déficit é quando o país arrecada menos do que gasta. Não vai fazer, até porque nos governos dele teve superávit, ou seja, o Brasil arrecadou mais do que gastou em todos os anos do governo Lula, exceto em um ano, se não me engano, 2007, que foi quando teve a crise mundial, aí não teve, mas no total foi só superávit, e o Lula é um cara que entende. O Lula, com o discurso dele nas últimas semanas, falando, olha gente, não fiquem me cobrando nada, é só olhar o que eu já fiz no meu governo, os investidores estão cada vez mais seguros de que o Lula fará um governo 10 vezes melhor do que o do Bolsonaro. O presidente do Banco Central exemplificou isso em poucas frases para Miriam Leitão. Também falou sobre o fato do desmatamento no Brasil, faz com que... Ele foi bem cauteloso a falar disso, viu? Mas muito cauteloso. O desmatamento em alta no Brasil durante o governo Bolsonaro faz com que investidores parem de investir no Brasil. Ele falou sobre isso, e aí essa entrevista caiu como uma bomba no bolsonarismo. Eu vou falar, tem gente no bolsonarismo do Centrão que está apavorada. Sabe por quê? Eu vou te lembrar de um caso que aconteceu no final do ano passado. Lembra quando o André Esteves, que é o dono do BTG Pactual, banco que foi fundado pelo Paulo Guedes, ele vazou um áudio dele
numa conversa que ele teve com alguns investidores iniciantes ali do BTG. E aí nessa conversa ele chegava rindo e falava: acabei de ligar para o Arthur Lira, porque o Paulo Guedes ia se demitir. Também falei com o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. E aí ficou claro que os donos dos maiores bancos do Brasil, eles dão ordens para o presidente da Câmara, dão ordem para ministro do STF, dão ordem para o presidente do Banco Central, enfim, quem gere a economia, ou seja, quem gerencia a economia do Brasil não é o presidente do Banco Central, não é o presidente da Câmara, não. Os chefões são os donos dos bancos. Por quê? Porque os donos dos bancos são quem tem grana, quem tem bilhões, ou até muito mais do que bilhões, trilhões, para investir na grande mídia, são eles os maiores anunciantes de toda a grande mídia, para investir nas redes sociais em propaganda, para investir em absolutamente tudo. Eles são os chefões. Tá, o que acontece? Naquele áudio ficava claro que eles é quem comandavam o Brasil. Agora, você vê o Campos Neto, que é um dos que são comandados por esses grandes banqueiros, dizendo, ninguém tá com medo do Lula. Se ele falar isso, não é só por conta dos preços dos ativos, é porque ele tem informações melhores do que eu e melhores do que muita gente, para dizer, o Lula é um candidato que hoje é apoiado por todos os lados. Ele é apoiado pela esquerda, ele é apoiado pelo centro, e nem os neoliberais mais têm medo dele, porque eles têm muito mais medo do Bolsonaro e da instabilidade de um segundo governo Bolsonaro, é só ver o primeiro governo, do que de qualquer coisa que possa acontecer no eventual governo Lula. Claro, o aceno do Lula ao Alckmin, o fato do Lula escolher o Alckmin como vice dele, e quem diz não sou eu, o Márcio França disse isso numa entrevista há 10 dias, tá 99,9% confirmado que o Alckmin será o vice do Lula, aquilo fez com que abrissem muitas portas para o Lula. E aí que eu queria chegar. Olha, estamos aí com 6 anos de golpe. O golpe foi em 2016, e aí tivemos um governo neoliberal e depois tivemos um governo neonazista, nazifascista. Aí o que acontece? Olha a desgraça que está o Brasil. No último dado do IBGE de novembro, eram 117 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Insegurança alimentar significa o seguinte, que a pessoa está comendo a refeição de agora e ela não sabe o que vai comer na próxima refeição. Ou seja, o cara está comendo o almoço, a senhora, dona de casa, desempregados estão comendo almoço sem saber o que vão comer na janta. Durante o dia eles vão ter que ver de onde vão tirar comida para comer na janta. Aí come a janta sem saber o que vai comer amanhã no almoço. Isso quem está tendo 2 refeições por dia, porque tem gente que não está tendo mais 2 refeições por dia. É isso que está acontecendo. Eu nem vou falar da perseguição, dos fascistas e nazistas saindo da toca, das mais de 200 células neonazistas que foram criadas no Brasil, das armas. Eu não vou nem falar disso. Vou falar só da área econômica aqui. Toda essa desgraça está acontecendo no Brasil com esse golpe todo. Quando o Lula acena para o mercado financeiro com um vice como Alckmin, o Lula está abrindo portas, por quê? Porque ele sabe que ali, quando chegar em setembro, outubro, não vai ter duto com dinheiro saindo de canos na Globo com acusações sem prova contra o Lula de coisas de 10 anos atrás, de crimes que o Lula não cometeu. Não vai ter isso. Ele sabe que não vai ter toda a grande mídia com Folha, Globo, todo mundo com matéria de capa do UOL, do G1, fazendo com que a grande mídia inteira vire um panfleto antipetista. Por quê? Porque os grandes patrocinadores dessa mídia não estão ordenando que isso aconteça. Por quê? Porque os grandes patrocinadores da mídia, que são os banqueiros, dizem, com o Lula não tá ruim. Com o Lula, o Brasil pelo menos volta a crescer. Não vai ter um governo neoliberal que vai aprovar as reformas, inclusive já prometeu que vai fazer uma contra-reforma trabalhista para retomar direitos que foram retirados, tudo mais, mas ele não vai causar essa instabilidade, ameaça de golpe todo dia, não vai fazer os estrangeiros retirarem dinheiro do Brasil todo dia, bilhões e bilhões e bilhões de reais sendo retirados do Brasil pelos estrangeiros. É um governo que vai melhorar a economia. É isso que acontece quando o Lula acena com o Alckmin. E ele não vai ser um governo radical que vai pra cima de todo mundo, tentar prender todo mundo. Não, vai ser um governo paz e amor para fazer o Brasil voltar a sorrir. É isso que acontece quando o Lula confirma o Alckmin como vice. E aqui o nosso carro de som fazendo real oposição ao Bolsonaro em Moema, um dos bairros mais bolsominions de São Paulo. Esse desgoverno tem que acabar.